A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Considera, Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Igualmente nós, da mesma forma, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus nós vivemos para servir aos irmãos. Todos nós, se olharmos para nós mesmos, vamos encontrar a nossa fraqueza. Não somos fortes em nós mesmos. E é necessário ter muito cuidado, porque quando Deus começa a usar alguém, o principal perigo é a vaidade do coração daquela pessoa, de considerar que até acima muitas vezes do próprio Deus. Mas parece absurdo falar isso, mas quando a pessoa coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, está se colocando acima do próprio Deus. Mas a nossa fraqueza, ela somente se torna força em Deus quando nós realmente consideramos o quanto nós somos fracos e quanto nós somos dependentes de Deus e estamos condicionando a nossa vida a Deus. E somente dessa forma é que o Espírito Santo do Senhor vai se mover em nós. Porque o Espírito do Senhor não vai agir na arrogância, mas sim na humildade. É na simplicidade do coração que Deus age e faz com que a obra dele aconteça. Não é no orgulho, não é na vaidade, mas são os sentimentos que há em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo recomenda que nós tenhamos em nós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. E em nossa fraqueza, muitas vezes nós temos sofrimentos. Mas o apóstolo Paulo, ele considera em Romanos que os nossos sofrimentos não são para se comparar com a glória que há de se manifestar em nossa vida. Então devemos compreender que, passando pelas nossas fraquezas, assumindo as nossas fraquezas, assumir a fraqueza não significa viver dentro dela, pelo contrário. O primeiro passo é assumir a fraqueza para nos livrarmos dela. Mas a forma correta de nos livrarmos da nossa fraqueza não é passando a ideia de que nós somos fortes, mas é entrar na força e no fortalecimento e na fortaleza de Deus, porque Deus é a nossa força, o Senhor Jesus é a nossa rocha. Arraigados nele, apegados em Jesus, ligados em Jesus, que a força de Deus vai se manifestar. Naquela situação em que o apóstolo Paulo confessou o Espírito na carne, que havia lá do Senhor 3 vezes, e que o Senhor disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Significa dizer, querido, que nós temos que reconhecer a nossa fragilidade diante de Deus, para que o poder de Deus venha em nós e sejamos fortes em Deus, por causa do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Em espírito, nada podemos contra a verdade, mas somente pela verdade. Na carne, as pessoas lidam com mentiras, lidam com enganos, mas em espírito, nós não podemos, estando no espírito, tratar contra a verdade. Sabemos nós que é uma verdade universal, uma verdade grandiosa que enche o nosso coração, e que essa verdade se reflete no nosso credo, naquilo que nós cremos. Nós cremos, querido, que a palavra que nós compreendemos em chamamos de biblioteca, de Bíblia, é a genuína e verdadeira palavra de Deus, que é a expressão da vontade do Senhor, é a manifestação de Deus para as nossas vidas. E esta palavra nos revela, e nós cremos nisso, que o Pai enviou Jesus Cristo, seu amado Filho, até então primogênito, para nos trazer o entendimento dos céus, para nos revelar a verdade sublime de Deus, e para pagar o preço em sacrifício salvífico pela nossa salvação. E que Jesus Cristo, voltando aos céus, nos enviou o seu Espírito, e por meio deste Espírito nós mantemos a nossa comunhão com Deus. Nós cremos que o Senhor nos deixou um organismo e uma organização, que é a igreja,
e que na igreja nós recebemos a presença deste Espírito e somos fortalecidos para vivenciarmos o testemunho de Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Ele, como primogênito de uma nova criação, de uma nova raça. Nós cremos que fazemos parte de uma raça eleita, nós cremos que somos um povo escolhido, nós cremos que nós somos santificados por esse Espírito e somos preparados para a glória futura que há de se manifestar de uma maneira plena em nossas vidas. E nós cremos que no poder de Jesus, usando o nome de Jesus, na herança que Deus deixou a cada um de nós, para exercermos a nossa fé, nós somos abençoados e cremos no zelo de Deus sobre a nossa vida, nos cuidados de Deus, sabendo que Ele é por nós, porque Ele disse que não nos abandonaria, que não nos deixaria, que Ele seria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo faz parte do nosso credo e essa é a nossa verdade. E dentro dessa verdade, nós compreendemos que precisamos consagrar a nossa vida a Deus, servi-lo, adorá-lo, amá-lo, estar na sua presença e fazer as coisas que agradam a Ele. Em espírito, nós semeamos com alegria, porque estando no mundo, nós aprendemos que a televisão, a internet e todos os meios de comunicação nos ensinam isso, a valorizar o nosso eu, o nosso ego. Nós somos o mais importante, nós somos o mais bonito, nós somos o melhor, nós somos the best, né? E assim por diante. Mas a Escritura Sagrada nos ensina a ter um outro que é melhor conta do que nós mesmos. A palavra do Senhor nos ensina a não querer que as pessoas semeiem em nós, mas primeiramente e prioritariamente nós estamos semeando na vida dos outros. O que é semear na vida do outro? Quando nós amamos alguém, nós estamos semeando amor na vida daquela pessoa. Quando nós abençoamos, nós estamos semeando dádivas, presentes de Deus para a vida das pessoas. Quando nós semeamos na vida das pessoas, nós temos o retorno daquilo que nós estamos investindo na vida das pessoas. Porque o próprio Deus se encarrega de nos trazer de volta, multiplicado aquilo que nós damos. Isso é uma lei da vida. Se você odiar alguém, não tenha dúvida que esse ódio vai trazer ódio para a sua vida. Se você guardar mágoas e rancores, você vai ser uma pessoa permanentemente zangada, infeliz, triste. O que você semeia, você recebe. Não se engane o homem. E aquele que semeia pouco, receberá pouco. O que semeia mais, receberá mais. Não apenas financeiramente, como o texto bíblico trata naquela ocasião, mas em todas as coisas. Quando nós semeamos fidelidade, nós vamos colher fidelidade. Se semear volúpia, sensualidade, vai colher prostituição e adultério. Recebemos exatamente aquilo que nós semeamos, só que recebemos de forma multiplicada. E quando nós semeamos a palavra do Senhor, nosso Deus, recebemos a paz de Cristo em nós. Recebemos a convicção do Evangelho e a convicção de salvação sobre a nossa vida, quando nós semeamos a palavra do Senhor. Quando nós semeamos na casa de Deus, recebemos da parte de Deus, porque Deus não vai devendo a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém, porque Ele é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Amados, em espírito nós adoramos a Deus, em espírito e em verdade, porque a natureza moral de Deus é a verdade absoluta, e Deus é espírito. E quando nós estamos em espírito, nós estamos em Deus.